Eu tô ligado que você já conhece Dark Souls e também Elden Ring ou outros Souls-like aí que seja bem famoso e eu esqueci agora. E sim, eles são uns baita de uns jogões, mas uma hora ele enjoa, cara. E se você quer alguns bem desconhecidos, mas no mesmo estilo, né, um Souls-likezinho gostoso de jogar, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar alguns bem, mas bem desconhecido mesmo. Então você tá ligado? Solta o like e vem comigo, mano. Diferente de muitos jogos onde você controla um personagem, nesse aqui você vai testar 5 guerreiras. Vamos falar agora de Neverwinter. E bom, esse aqui é um ambientado em um mundo inspirado ali na mitologia nórdica, onde o Ragnarok, que é basicamente o fim do mundo, já aconteceu. Então agora com os deuses mortos ali, os deuses que cuidavam da humanidade, e a árvore da vida quase morrendo, as últimas guerreiras aí que existem na face da Terra vão tentar aí equilibrar o mundo. Então você joga com 5 dessas guerreiras subindo ali uma torre pra você conseguir meio que salvar o mundo. O jogo é em formato de anime, mas as bonequinhas elas são diferente, até mesmo o jeito ali do mapa não é em formato de anime, só os bonecos. Eu achei isso bem confuso, pra falar a verdade pra você, mano. Mas ele vem naquele estilo hack and slash, souls-like, roguelike também, ataques leves, pesados, a esquiva, tem o parry também, o uso estratégico da estamina. E uma coisa que torna o jogo bem difícil é o permadeath, né? No caso, já que você precisa ficar subindo, né, os andares pra você chegar até o final do andar lá. E se você morrer, você volta pro começo, tá lascado. Aquele Souls-like mais raiz, né, que não tem uma história muito bem a ser seguida, vamos falar agora de Shattered Tale of the Forgotten King. E bom, esse aqui você também vai jogar em uma terra em que o rei acabou sumindo, né? Só que dessa vez, cara, sem a sua presença, sem a presença do rei, o mundo começa a se despedaçar e começa a ficar louco, com as memórias aí meio que perdendo das pessoas e as pessoas começando ali a endoidar, cara. Você controla o viajante que acabou perdendo suas memórias, então você não sabe muito bem muita coisa. Tudo que você sabe é que você tá buscando aí o rei desaparecido. E basicamente o texto, né, a história ali é muito por conta de textos, NPCs e diálogos que você pode pular. E bom, esse aqui não tem muita coisa pra acrescentar não, ele é literalmente mesmo aquele Souls-like que a gente conhece. Tem uma coisa diferente nele só, cara, que ele tem alguns formatos de gameplay em 2.5D. Meio que parece às vezes um joguinho de plataforma, mas isso aí só acontece de vez em quando. Na maioria das vezes você tá matando inimigos gigantescos com a sua espada. Esse jogo é bem interessante, ao mesmo tempo que é bem simbólico e, cara, não subestima esse jogo. Vamos falar agora de Sinner's Sacrifice for Redemption. E bom, como você tá vendo, eu gosto bastante da ambientação desse jogo e até mesmo o seu personagem. Ele é muito bem feito, tá ligado? Ele é muito bonito, mano, visualmente. No jogo você joga com um personagem chamado Adam, um guerreiro ali sem memórias muito claras. E ele tá preso ali, não se sabe aonde exatamente, e ele precisa acabar enfrentando manifestações físicas dos seus pecados. Então cada chefe você vai enfrentando ali um dos pecados capitais que representam muito o Adam, e cada chefe também ele precisa ali meio que ficar um pouco mais fraco por conta da sua penitência. Ou seja, é um jogo meio inverso, tem uns boss gigantescos, difícil pra caramba pra você matar, cara. Ele é um jogo meio que ao contrário, né? Quanto mais você avança no jogo, mais você vai perdendo life, mais você vai perdendo estamina e mais vai ficando complicado também. Como eu falei no começo, ele é bem diferente, mas muito bom, nota 10. Outro jogo com uma história sinistra e bem, quer dizer, muito bem elaborada, pra falar a verdade pra vocês. Vamos falar agora de Enotra The Lost Song. Enotra se passa em um mundo inspirado ali na cultura e no folclore italiano, onde um monstro lá, o monstro tem um nome, mas é bem esquisito mesmo, ele meio que colocou o mundo em um loop, então todo mundo continua fazendo as mesmas coisas pra sempre. E é claro que o seu personagem é o único que acaba quebrando esse loop, e você agora tem a missão de reescrever o mundo e descobrir o segredo ali por trás do monstro que acabou colocando todo mundo nesse loop doido. Esse jogo tem um cenário diferente e uns personagens também diferentes, cara. Ele não tem essa ambientação de Souls-like mais normal, mas mesmo assim, cara, ele é um ótimo jogo. E ele tem uma coisa que eu gosto bastante, que são as máscaras. Cada máscara que você acaba colocando no seu personagem é um estilo de luta, um estilo de habilidade, e dá pra você aí mudar bastante coisa com isso. A personalização é muito boa. Eu gosto bastante desse jogo porque ele não tem história, literalmente, ó, se vira aí, mata monstro e é isso aí. Vamos falar agora de Voin. E bom, o jogo lançou em 10 de dezembro de 2024, ele é bem recente até, cara. Ele é em primeira pessoa, como você tá vendo. Eu não gosto muito, mas mesmo assim eu quis colocar aqui no vídeo. Realmente o jogo não tem história, você é um guerreiro solitário ali, meio que acorda no meio do nada, cara. Tem um monte de monstro e senta a porrada em todo mundo que vier pela frente, mano. Diferente dos outros, esse aqui tem um combate um pouco mais rápido, tá ligado? Um pouco mais ligeiro, mas mesmo assim pode ser considerado aí um Souls-like. Os gráficos são meio retrô ali, low poly,
ali, mas mesmo assim tem uma pegada mais moderna, principalmente o ambiente, né, que você acaba jogando. E a parte mais interessante é que ele foi desenvolvido apenas por uma pessoa, e mesmo assim é um jogão do cacete, mano. Um jogo onde você joga, onde você tá dentro de um videogame, cara. Eu não sei se você entendeu, mas vamos falar desse jogo aqui que é bem legal, que é o The Hero of the Nostalgaia. E bom, o jogo se passa em Nostalgaia ali, o mundo inspirado em fantasia de videogame. O que isso quer dizer, cara? É mais ou menos como se fosse um Detona Ralph, sabe? Os personagens ali meio que são personagens de videogame, porém tem um problema, tudo está desmoronando, os gráficos estão regredindo e o universo está corrompendo a memória dos jogos mais antigos. Você joga com o boneco palito, que é o mais simples de todo, mas mesmo assim você ainda tem a missão de acabar restaurando o universo. Tem coisas bem interessantes sobre esse jogo aqui, tirando todo o fato da sua gameplay e também do seu formato Souls-like, cara. Primeiro é o narrador. O narrador, ele não quer que você ganhe o jogo, diferente de muitos outros jogos, ele fica te zoando a todo momento, cara, e às vezes é até bem chato. E segundo também é o equipamento, você vai pegando os equipamentos ali, coletando armas, escudos, e eles restauram meio que a sua forma original, como seu personagem deveria ser. Isso aí eu achei bem legal, cara, é um jogo bem diferente, mas no mesmo estilo. Você que gosta de Souls-like, cara, mas quer mesmo assim alguma coisa um pouco mais rápida, joga esse jogo aqui chamado Thymesia. O mundo do jogo é um reino próspero e lindo, mas depois aí acabou caindo em desgraça depois de abusar da alquimia na tentativa de alcançar poder e imortalidade. Os humanos liberaram uma praga violenta que transformou a população em monstros deformados, praticamente uns zumbis ali ou alguma coisa parecida. No jogo você joga com Corvus, um guerreiro mascarado que acabou perdendo as suas memórias, mas detém o segredo da cura. Não se me pergunte o porquê exatamente. E é claro que a missão dele é acabar ali salvando o mundo, como todo jogo Souls-like deve ser. Eu achei esse jogo muito bonito e bem amarelo também, tá ligado? Os gráficos assim são realmente bem interessantes e mesmo sendo bem simples, se você notar bem, cara, ele tem aí um combate bem estratégico. Ele tem um formato lá onde você consegue roubar as armas dos inimigos que eu achei bem da hora e interessante. Olha só o boneco desse jogo aqui, que coisa esquisita, mas isso aqui é só no começo, depois ele vira um boneco bonitão, cara. Vamos falar agora de Black Fate Forsaken. E bom, no jogo você é o Forsaken, né, o Forsaken, não sei como chama exatamente, um dos únicos remanescentes aí de uma ordem esquecida, lutando para sobreviver depois do mundo ser destruído. Só de você jogar o jogo, você vê que o mundo tá bem destruído mesmo, só tem ruína, monstro feio pra cacete e robô que é feio pra cacete também. Isso aqui você não tem que salvar o mundo não, cara, você realmente só tem que conseguir sobreviver nesse mundo doido caindo aos pedaços. No jogo é um Souls-like também bem do clássico, foi feito ali por 3 pessoas, ele é bem simples em todas as outras questões, só que ele tem uma coisa que eu acho que todos os like deveria ter, cara, que são classes do seu personagem, né, você consegue colocar ali, dependendo da classe que você mais gosta. Isso aí é muito, mas muito bom, velho. Ashen, sem dúvidas, é um dos mais famosos aqui da nossa lista, cara, muita gente acaba conhecendo ele, mas vai que você não conhece, né, vamos falar sobre ele, mano. E bom, no jogo depois que o sol acabou sumindo, a humanidade acabou perdendo o rumo das coisas. Então depois disso, a humanidade vive em pequenas comunidades e a sobrevivência depende bastante da cooperação e da construção entre os próprios humanos. A história é simples, mas muito atmosférica. Você viaja pra um lugar seguro, cara, explora as ruínas antigas, forma alianças. Não há muito diálogo nesse jogo, mas você entende que o cenário, ele é bem caótico e você precisa meio que também ali só sobreviver, sabe? Diferente de muitos Souls-like que a gente já falou aqui, esse aqui é muito mais com foco de exploração e até mesmo construção de base e o relacionamento ali com os outros players. O combate é totalmente Souls-like, só que pra você ter uma ideia, o jogo tem até o multiplayer cooperativo ali, pra você jogar com outras pessoas e conseguir sobreviver nesse mundo caótico, cara. Ou seja, ele é um Souls-like, mas ao mesmo tempo, ele também é um bom RPG. Flintlock tem uma coisa que eu adoro, cara, que é um companheiro cachorro, ou quase um cachorro. Vamos falar agora de Flintlock Siege of Dawn. Nesse
Nesse aqui você vai jogar com a Etana e o seu companheiro mágico, um ser sobrenatural aí chamado Janai. Juntos eles enfrentam uma invasão sobrenatural que ameaça destruir o mundo, e é basicamente só isso mesmo, cara, enquanto você acaba explorando ali e descobrindo por que o mundo tá em ruínas. A história é bem minimalista, mas meio que funciona, tá ligado? Cara, esse jogo até o momento, graficamente, talvez seja o mais bonito aqui da nossa lista, talvez seja porque ele também é o mais novo, já que é um jogo de 2024. Tem uma coisa que eu não gosto nesse jogo aqui, que são as armas de fogo, né, as armas de magia ali, meio que torna ali um jogo meio shooter, tira bastante esse ambiente Souls-like dele, só que ele ainda continua sendo Souls-like, e tem uma coisa que eu gosto, que é a cachorro, e além dele ser bem legalzinho, cara, você ainda consegue dar ordens ali pra ele que vai te ajudar bastante. Confesso pra vocês que esse aqui tem uma história bem mais interessante, ainda mais da maneira que você joga. Vamos falar agora de Mortal Shell. E bom, no jogo você acorda ali no mundo devastado, sem memória e à beira da morte. Só que você acaba notando que você é meio que uma espécie de alma, tá ligado? E você meio que pode dominar o corpus aí das outras pessoas. Essas pessoas aí são os Shells, né, os recipientes vazios ali que não tem alma, e você consegue entrar neles meio que pra se tornar eles. E essa parte é interessante porque cada personagem que você dominar tem as suas próprias habilidades e o seu jeito de combate. Dá pra você, por exemplo, ficar muito tempo com um só corpo, como dá pra você trocar de corpo toda hora, mano. E se você notar bem a gameplay, esse daqui é aquele clássico Souls-like mesmo, de verdade, bem sombrio, bem esquisito, cara, sangue pra cacete, um monte de monstro doido pra você matar, um combate bem estratégico. Eu não faço a menor ideia do porquê esse jogo aqui não é famoso, porque com certeza ele é um 10/10. Vamos falar agora de Pascual Ogre. To be so weak. O mundo de Pascual Ogre foi engolido aí por uma névoa escura que acaba enlouquecendo os humanos. A única luz que vem resta aí dos colossais chamado Colossos, que vem aí como um faróis da sanidade, mas agora até os Colossos estão caindo e a escuridão só tá crescendo. Você controla o Terence, um mensageiro aí com um passado bem sombrio, que está em busca da sua esposa desaparecida, que ele não faz ideia que ela tá ligada com isso. E a história é bem melancólica, como todo Souls-like deve ser. Esse aqui você tem diversos personagens, você pode alternar por diversos heróis jogáveis, cada um com seu estilo de combate, habilidades e narrativas diferentes. O combate é bem no estilo Souls-like também, e ele tem um sistema especial que é a sanidade, onde quando você entra em contato com a névoa ali, que tá destruindo o mundo, o seu personagem pode enlouquecer, mudando bastante o estilo de gameplay dele. É um jogo, como eu falei no começo, 10/10, velho. Eu lembro mais ou menos quando esse jogo lançou, eu acho que fez um sucesso, cara, mas mesmo assim hoje em dia tá bem desconhecido. Vamos falar agora de No Rest for the Wicked. E bom, o ano é bem antigo mesmo, você vai jogar nesse aqui, e após a morte de um rei lá, um príncipe inexperiente chamado Magnus assume o trono enquanto uma praga ancestral retorna aí pra corromper o reino de dentro pra fora. No jogo você assume o papel de Serin, cara, um personagem ali guerreiro sagrado com bastante habilidades místicas, encarregado de combater aí a praga que vem assolando todo o reino. Bom, como você já deve ter notado aí no vídeo, cara, esse aqui é um Souls-like isométrico, né, onde você tem ali a câmera de cima, o que muda um pouco a gameplay. Mas se você notar muito bem a gameplay, cara, ainda continua sendo um Souls-like até que bem normal. Tem uma diferença desse jogo aqui para os outros, é que ele tem muita questão de RPG, desde os equipamentos que você coloca no seu personagem, tem bastante coisinha ali para você mexer, até mesmo os seus atributos e habilidades que dá para você mudar de maneira incrível. Meio que lembra bastante um RPG em turnos, porém com um formato de combate mais rápido, que é o Souls-like. Eu acho esse jogo um pouco esquisito, e além de ser um pouco esquisito, ele é grátis, não sei por que exatamente. Vamos falar agora de Let It Die. O jogo se passa em uma Tóquio bem futurista e cyberpunk, e esse jogo aqui, ele meio que não se leva muito a sério não, cara. Você joga com um personagem totalmente desconhecido e aleatório, e você é enviado pela própria morte ali, depois de aparecer uma torre gigantesca no meio de Tóquio, e você, como eu falei, é enviado pela morte pra você acabar investigando o que acontecendo ali. O jogo tem um humor bem nonsense, mas o combate dele é interessante, graficamente ele é muito bom também, e eu ainda não entendi por que exatamente ele é de graça, cara. E uma coisa que acabou me irritando bastante é que o jogo tem um permadeath permanente, tá ligado? Você perde o personagem, isso aí é um saco, você volta basicamente pro começo ali da torre. Bond of Flame é até bem famoso, cara, mesmo sendo um jogo bem antigo, e eu acho que é por isso que na verdade ele é famoso, sabe? Ele é bem levinho, vamos falar sobre ele que ele é da hora, mano. E
bom, esse aqui você só vai precisar de 2 GB de memória para rodar, é bem leve mesmo. E no jogo você joga com Vulcan, que depois ali de um ritual mal sucedido, acabou se tornando o receptáculo do Senhor do Fogo Demoníaco. A partir daí ele ganha poderes sobrenaturais, né, o poder de fogo, e também precisa lidar com a voz de demônio que toma controle ali do seu corpo e das suas escolhas de vez em quando. O foco do jogo é você acabar salvando o mundo, só que o problema é que para isso você vai usar ali, né, você vai precisar usar a força do demônio, só que o demônio acaba corrompendo você também no processo. A ideia é meio que você ali meio que equilibrar as coisas, mas dá pra você só ser humano, por exemplo, ou só ser o demônio, só que aí vai alterar bastante o final e de como você vai terminar o jogo. É claro, o combate do jogo é interessante, cara, tanto no modo magia, como também no modo espada ali, que você tem com o seu personagem normal, e mesmo sendo um jogo bem antigo, ainda ele é bem falado hoje em dia, justamente por isso, por ele ser muito bom. Se existe um nome mais genérico pra jogo, ainda mais jogo de Souls-like, é esse aqui, cara. Vamos falar agora de Blade of Darkness. Em um mundo de fantasia antiga, onde os deuses travaram guerra ali contra as forças do caos, a única arma que pode derrotar o mal é uma espada chamada Espada das Trevas. E agora que esse mal retorna, depois de muito tempo, cabe um guerreiro, que é o seu personagem, empunhar essa lâmina pra impedir o apocalipse. O jogo misturou bastante elementos mitológicos, ruínas esquecidas e muita, mas muita coisa destruída mesmo. Eu sei que você olhando o jogo parece de 1996 e você tá errado, cara. Ele é um jogo de 2021, mas é o remaster, porque o jogo original mesmo é em 2001. Mas pra ser sério pra vocês, eu até que gosto desse estilo gráfico um pouco mais antigo. No jogo você tem ali um combate hack and slash, um pouco, Souls-like, cara, e são 4 classes jogáveis aí pro seu personagem, Cavaleiro, Anão, Bárbaro e Amazona, cada um com seu estilo de jogo. Esse jogo acabou saindo agora, então eu não sei se ele é famoso, se ele não é famoso, quer dizer, na verdade eu não sei se ele vai ficar famoso. Vamos falar agora de iLimit. Pra mim, meio que Souls-like tem que ser meio que medieval, sabe, cara? Só que esses aqui em formato de anime também me pegam muito. E no jogo você controla a Arisa, uma Blader ali criada com uma tecnologia avançada, imune ao vírus que acabou destruindo ali a humanidade. Você é enviada ali pra descobrir exatamente o que aconteceu, né? Caçar os monstros deformados ali. E, é claro, achar uma cura pra praga que transformou os humanos em aberrações. Esse aqui, ele parece ser muito um hack and slash, mas na verdade o combate dele é bem mais estratégico do que o normal, cara. Também vem nesse formato de anime, né? Vale lembrar que esse jogo aqui, ele é chinês e foi um dos primeiros jogos chineses, né, que saiu da China, que foi feito pra ser global, se é que podemos dizer assim. E cara, que jogão bonito, mano. Esse jogo tem uma mecânica diferente, um estilo de Souls-like bem único. Vamos falar agora de Chronos Before of Ashes. Bom, a história do jogo em si é bem misteriosa, se é que podemos dizer assim, mas dá pra você acabar entendendo bastante coisa só pelo começo do jogo. Você é um jovem guerreiro escolhido ali para enfrentar um mal ancestral e salvar o mundo de uma ameaça que emerge de um labirinto bem esquisito. Essa missão, porém, né, no caso, ela não é feita em um único dia, e ela acontece uma vez a cada ano. E a cada vez que você falha e morre com o seu personagem, ele vai ficando mais velho, né, no caso, até que vai chegar um ponto em que você realmente não vai mais conseguir. Isso se você não conseguir zerar o jogo no tempo certo. A parte legal é como o personagem vai trocando de característica conforme você vai jogando ali dentro do jogo. Como, por exemplo, você começa com um moleque, né, ele tem mais ou menos 17 anos, ele é um guerreiro de espada e escudo, e conforme você vai morrendo ali dentro do jogo e passando os anos, ele vai se tornando mais velho, quase um mago. Isso é bem legal mesmo, um jogo bem desconhecido, cara, mas tem essa mecânica que, sinceramente, é linda demais, velho. E vamos terminar essa lista com um dos jogos mais conhecidos aqui dessa série, cara. Vamos falar de Astraeus Curse of the Stars. E bom, no jogo você controla a Hilda, uma jovem guerreira da legião de Northwind, que parte para uma cidade amaldiçoada Alpes aí em busca do seu pai desaparecido. A cidade está dominada por uma maldição do cacete e transforma seus habitantes em seres corrompidos, monstros e até mesmo estátua. Conforme a sua personagem vai explorando ali a cidade onde ela foi, e claro, conforme você vai jogando ali e explorando a cidade bem desconhecida, cara, você vai descobrindo o que aconteceu ali com os habitantes e a opção de salvar eles. Ele tem um estilo de Souls-like com foco de RPG rápido e ação bem responsivo. O jogo tem diferentes tipos de arma e de luta, cara. Essa parte é bem legal mesmo. Tem a espada e escudo, tem o martelo, lança, o cajado, a adaga e tem mais um que eu acabei esquecendo. E além disso, o jogo tem um mundo aberto, ou quase aberto. Então é isso, é muito difícil achar aí alguns que sejam desconhecidos, mas que sejam realmente bons, sabe? Mas eu acho que eu reuni aqui só os melhores, só os mais bravos. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!